PT também nunca compreendeu a questão nacional. Eu lembro do debate na universidade fim dos anos 70, que era o seguinte: quais são as bandeiras que nós devemos levantar, abordar? Era as liberdades democráticas, a Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, a elevação do padrão de vida material e espiritual dos trabalhadores. Isso era consenso. Agora, a independência nacional quebrava o pau. Isso aí era intransponível, porque havia setores que diziam que essa bandeira da independência nacional dividia a frente democrática, porque muitos do que eram contra a ditadura eram também contra a independência nacional, o que é verdade. Portanto, se queríamos derrubar a ditadura, tínhamos que nos associar também a quem era contra o Geisel pelo nacionalismo do Geisel. Isso era um debate. E o outro, que era um setor assim, radical de esquerda, dizia que era uma bandeira da burguesia. Eu dizia, o mercado de trabalho nacional não é da burguesia, é dos trabalhadores, tá certo? Sem indústria nacional não tem emprego nacional. Portanto, não é uma coisa só da burguesia nacional. É do interesse do povo, dos trabalhadores. Mas isso, na época, a questão nacional dividia. E setores do PT, tanto é que quando o PT foi formado, as palavras de ordem do PT era terra, trabalho e liberdade. A independência nacional ficou de fora, quebrou o maior pau, mas não botaram a independência nacional. Terra, trabalho e liberdade. A independência nacional dançou. Então, era uma incompreensão, e essa incompreensão não só permanece, mas agravou-se. Agravou-se na esquerda. As correntes identitárias que foram assumindo o protagonismo nos partidos de esquerda foram tangendo de lado essa questão nacional. Isso atrapalha. Ou seja, a questão, você não pode chegar nos circuitos das universidades europeias e americanas para falar de gênero, de raça, de não sei o que, e falar independência nacional. O cara linchota de lado. Que conversa é essa aqui? Nós não estamos pagando tua passagem para você vir falar aqui independência nacional. Nosso assunto aqui é a igualdade de raça, de gênero, e que é muito importante. Mas só é muito importante se for dentro dessa grande plataforma da luta pela soberania nacional, e uma parte da esquerda, eu acho que... Claro, como a esquerda nacionalista foi perseguida, certo? E foi mesmo, foi perseguida durante o regime militar, a esquerda se vingou disso abandonando o nacionalismo. Então, eu não vou ser mais nacionalista. E aqui me perseguiram, eu não vou ser mais nacionalista. Eu acho, não é todo mundo, né? Mas uma parte grande já se passou. Já está lá, já abraçou essa coisa aí. Eu via no Fórum de Porto Alegre, ou seja, era um Woodstock de lutas sociais, né? O Brasil passava muito longe daquelas preocupações. Por essa razão é que agora muitos se aliaram ao Macron, festejaram o Macron. Não, o Macron está certo, agradeço ao Macron, está certo. Não vê que o Macron não está interessado em agenda ambiental, o Macron está interessado em outra coisa. Mas o Brasil é um país onde o Estado foi construído sem que a nação ainda tivesse consolidada. Então, a missão, as Forças Armadas no Brasil, as instituições armadas no Brasil, têm uma dupla missão. A missão de defender e a missão de construir o país. A construção do Brasil, que é um processo ainda em andamento, tem que ter um apoio forte nas Forças Armadas. Não é a construção da defesa, a construção dos valores nacionais, a construção da unidade do país, a construção material, a construção social, a construção intelectual, a construção científica, a construção tecnológica. Basta olhar que é isso mesmo. Administrar conflitos. Na regência, nós tivemos um conflito aberto entre dois valores importantíssimos: a democracia e a unidade nacional. Se nós abraçássemos o que estava na ordem do dia, o que era a ordem do dia das aspirações democráticas do mundo, que era a república, nós tínhamos esfacelado o Brasil em 8 ou 10 repúblicas. Todo caudilho romântico, como o Frei Caneca, ou interesseiros como outros, tá certo? Queriam fazer a sua república. Não foi isso que fizeram na América Espanhola. Eles baniram do continente o Bolívar,
Não foi o sargento que participou da Batalha de Boyacá. Eles baniram o líder, o chefe, foi banido para que aquelas repúblicas separadas, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia, o Peru, cada caudilho queria a sua. Nós íamos passar por isso. Quando veio esse conflito, que a esquerda não sabe ler, ou parte dela não sabe ler, que é uma contradição entre a questão nacional e a questão democrática, como é que você resolve? A única instituição capaz de resolver esse conflito era o Exército. Era a única que tinha alguma consciência nacional. Porque a consciência democrática nos levaria à secessão. Provavelmente nós todos que estamos aqui, se vivêssemos em Pernambuco em 1824, seríamos militantes da Confederação do Equador. Nós seríamos um recruta, um voluntário dos farrapos. Nós estaríamos ali nas fileiras do General Neto, do Teixeira Nunes. Nós seríamos ali. A nossa inclinação seria essa. Mas era errado. Aquilo ia levar o país à divisão, à fragmentação. Quem percebeu e quem foi capaz de conter essa situação foi o Exército. Mas hoje é vilipendiado por isso. Então, as Forças Armadas ajudaram a construir a República. Queria a República se o Deodoro não tivesse deixado o pijama, montado no cavalo do cabo, no baio, tá certo? E feito aquela caminhada por ali. A República ia ter que esperar mais um tempo. Embora fosse uma aspiração das camadas médias urbanas, de setores mais, foram os militares, fruto da Guerra do Paraguai, da visão crítica dos limites do Império. A abolição foi possível porque recebeu um grande apoio militar dos quartéis. Aquele jangadeiro cearense foi recebido com honras militares, foi a maior crise. Palmiro, o comandante, lá no Rio de Janeiro. O Floriano era inscrito no clube abolicionista clandestino, todos eles participaram. 30, o que foi? Aliás, a guerra civil dos anos 20, o tenentismo, era uma aspiração dos militares, em exatamente ter isso, o keynesianismo. O keynesianismo militar no Brasil antecedeu o Keynes. Basta ler o Euclides da Cunha. Sei lá, aquilo era um debate dentro da engenharia militar. Os engenheiros militares eram chamados de cientistas. Isso no século XIX. Porque concebiam que não havia futuro para as Forças Armadas, para o Exército no Brasil, não havia futuro se não houvesse futuro para o país. Era uma instituição de Estado. Como é que vai existir Forças Armadas como instituição de Estado se não existe Estado? Precisava existir o Estado. Precisava o Estado se desenvolver. Eles olhavam muito para a América, para o modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Desenvolvimentismo, industrialização, isso eles olhavam. Bem, então, trazendo essa reflexão para os dias de hoje, nós temos uma Força Armada, que é a Força Armada dos homens, do pensamento, dos seus limites, das suas aspirações. Uns mais liberais, inclusive em economia. Hoje nós temos nas Forças Armadas gente que acredita que, de fato, o Geisel, o Mourão não falou num programa de televisão, que o Geisel foi muito estatista, criou muito estatal. Isso, o Mourão, general de Exército, hoje vice-presidente da República, falou isso, ou seja, uma visão crítica do Geisel. Eu acho que há outros que têm essa visão crítica, são mais liberais. Mas há uma outra instituição armada que é perene. É essa que produz a Política Nacional de Defesa, é essa que produz a Estratégia Nacional de Defesa, é essa que faz o programa nuclear, é essa que faz o programa espacial, sem nenhuma xenofobia. O ITA foi criado por um brigadeiro visionário e patriota que foi buscar nos Estados Unidos. O primeiro reitor do ITA é um americano. Aliás, depois acho que teve mais um ou dois americanos reitores. Não tem nada de xenofobia. É cooperar com o mundo inteiro dentro do interesse nacional. Então, essa Força Armada, que fez o ITA, que fez a Embraer, que fez o programa nuclear, que fez o programa espacial, que lutou no Paraguai, que lutou na Segunda Guerra, que fez os dois primeiros computadores, o Patinho Feio, o Cisne Branco, essas Forças Armadas estão aí também. Essa memória está aí. E essas instituições, elas não vivem apenas dos homens, porque são muito passageiros. Um comando
militar numa área hoje em dia passa 2 anos. Passa 2 anos. O comando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica passa 4, se o presidente da República não mudar no caminho. O que protege essa instituição é a sua memória, é a sua história. É você olhar para trás, como eu disse aqui no programa passado, e você vê um Floriano, você vê um Deodoro, você vê um Caxias, você vê um Almirante Álvaro Alberto, você vê um Otto, um Almirante Otto, você vê o Brigadeiro Cassimiro Montenegro, você vê um Osório, você vê essa gente, que é diferente do Ministério Público. Você olha e vê o Delanhol. É o quê? Delanhol. Então, o que é isso? Não, isso, sinceramente, com todo respeito, mas isso não é instituição de Estado, certo? Isso é quase uma ONG mantida com dinheiro público a serviço de interesses que já se sabe alguns e vai se saber ainda mais outros, certo? Essa gente operando abertamente nos Estados Unidos como se fosse um Estado paralelo, ilegalmente, porque nenhum governo deveria ter permitido isso, nem o seu Fernando Henrique, nem o governo do seu Lula, nem da dona Dilma, deveriam ter permitido acordos celebrados por Ministério Público. Quem celebra acordo é Estado. Só o Estado brasileiro pode celebrar, e é via o Itamaraty. Nem o Ministério tem essa prerrogativa. Quando nós celebramos um acordo no Ministério da Ciência e Tecnologia, é o Itamaraty, é via o Itamaraty. E essa ONG do Ministério Público saiu celebrando acordo pelo mundo afora para entregar conhecimento, segredos, para nossas empresas serem processadas por governos estrangeiros, quando um governo estrangeiro não permite nem que um piloto criminoso seja processado pelo Brasil, como foi os que foram responsáveis pelo desastre da Gol, estão protegidos pela lei americana, e nossos procuradores vão entregar ao Departamento de Justiça os segredos da Petrobras. A Embraer também está sob intervenção jurídica, acusada de ter vendido um avião, sei lá para onde, para a América Central. Está lá a presença do Estado americano fiscalizando com esse Ministério Público, é com essa gente. Então não vamos misturar isso. Aliás, o que surpreende é que alguns militares endeusem e acham que essa gente prestou algum serviço ao Brasil. O combate à corrupção é necessário e é importante, certo? Mas o combate à corrupção para essa gente foi um escudo para fazer coisas que Deus nos livre.